Vamos falar um pouquinho sobre a educação cristã na edificação do corpo, falando especificamente sobre liderança. E é na página 107 desse livro aqui, Teologia da Educação Cristã. Se de repente vocês conseguirem encontrar, acredito que vai ser muito legal para vocês. Mesmo que não seja para ler tudo agora, até porque geralmente nessa fase, eu lembro que no meu tempo de seminarista a gente falava assim: professor, a gente não tem só a sua matéria para ler não. Né? Então a gente sabe que está pegado para vocês, mas assim, é um material que para a vida toda, cara, para a vida toda. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a edificação, e a gente tinha batido naquela tecla de que a educação cristã, ela está preparando o cristão para viver essa nova vida, certo? Eu pelo menos tinha uma ideia de educação cristã, mas uma coisa assim, meio que é um cargo na igreja, que era meio que assim, que lembrava a escola, só que para ensinar a Bíblia. Eu pensava numa coisa assim meio que formal, meio que assim, ó, tem um currículo, tem isso para fazer, tem os eventos, tem as datas do calendário, tem isso, pá. E assim, mas quando você pega teologicamente a ideia do trabalho, você vê que a questão é meio que assim, você está usando de uma ferramenta pedagógica, mas a intenção é inculcar algo místico, algo que vai além do mero conhecimento, até porque a gente bate naquela tecla daquele momento em que o pessoal fala assim: mas Senhor, em teu nome. Então a gente percebe que se o cara está discutindo com Jesus, olha só, Jesus é o dono do céu, e o cara está discutindo com o dono do céu, que deve ter alguma coisa errada no livro lá de registro, é porque o cara realmente ele pensava assim: já estou lá. Né? Para ele discutir, não, mas em teu nome eu fiz isso, porque pensa bem, imagina, uma coisa é eu querer ir na festa, na casa da Natália, e aí o Gabriel tá lá na porta, eu falo assim: cara, que você não me conhece, mas eu sou amigo dela, meu nome tá aí. Não tá não. Aí de repente, né, a Josiane colocou Roberto, assim, beleza, agora Jesus, e o cara ainda tem coragem de discutir, é porque ele tinha muita certeza que ele ia entrar. Porque pensa bem, mas em teu nome eu fiz isso, eu tenho que estar aí, tem algum engano aí, o anjo deve ter cochilado na hora de escrever meu nome. Então a gente percebe que assim, a ideia não é só o cara ter o cabeção, não é só o cara decorar o versículo, a questão é de realmente ele ser um seguidor. E aí, quando a gente olha para isso, qual é o problema que a gente às vezes encontra, inclusive na liderança? Porque às vezes a gente vai ter na liderança gente muito capaz, muito capaz. Já viu, por exemplo, aquele irmão que quando a igreja está sem pastor, todo mundo fala assim: poxa, nem precisava de pastor, o cara está trabalhando de um jeito, certo? E não para não se entregar. Aí acontece, aí nisso, pô, o cara tá tão perfeito aqui esse negócio, só que assim, a questão não está bem na capacidade, mas a questão de quem nós somos. Porque a capacidade é uma coisa que assim, tem gente que tem talento para o negócio. Por exemplo, você pode ser um excelente profissional e não ser muito bom na propaganda do seu trabalho. O outro pode ser um cara medíocre, pode ser um cara de qualidade inferior à sua, mas ele é bom para preparar o currículo, ele é bom para fazer o currículo Lattes, ele é bom para botar na rede social, na hora que ele vai se apresentar ele é bom para usar as palavras, ele é bom na gesticulação, ou seja, aí às vezes ele pegou aquela vaga não porque ele é melhor do que você, mas porque ele se expressa melhor do que você. Ou então, às vezes, o indivíduo, ele não tem nem aquele amor por Jesus ou pela obra, mas ele gosta tanto de estar em evidência, que assim, eu não posso perder essa chance. Então, ele meio que desesperado, ele faz um trabalho espetacular. Quando ele bota a mão no trabalho das mulheres, gente, é um negócio apoteótico, sabe assim? Chega na segunda-feira, todo mundo no WhatsApp da igreja só fala daquele trabalho coordenado pelo irmão fulano de tal, certo? E aí, no caso, você vai vendo que aquela pessoa, quando ela faz, ela arrebenta. Só que na caminhada, você vai vendo que assim, aquela pessoa não expressa pra gente um amor por Jesus, aquela coisa assim de o bem da igreja, aquela coisa todinha. Então, esse tipo de situação é muito importante.
Não só o cabedal de conhecimento, que também é importante, mas assim, o cabedal de conhecimento sozinho é como você vai, pensa bem, você de repente vai ser atendido por um médico, um período como esse nosso que a gente está passando aí, em que o médico ele é muito inteligente, mas ele não te dá um tratamento humanizado. Então, e se você falar assim, mas não tem como bater uma tomografia, porque eu posso morrer, minha filha, entende? Tá dando para entender? E assim, é um tipo de coisa que você olha, certo? E, por exemplo, não tem às vezes aquela solidariedade de estar do seu lado, meio que assim, é uma pessoa, não é só um paciente. Então você verifica que assim, às vezes a pessoa ela tem o conteúdo na cabeça, mas ela não tem o coração naquilo que ela está fazendo. Então a educação cristã, ela não é apenas algo para o cérebro, como nós falamos na semana passada, não sei se vocês lembram, mas você pegar você por um todo. Mas devido a uma influência racionalista, cartesiana, que vem do pensamento iluminista lá atrás, a gente tem muito aquela ideia de cérebro. Tanto que, por exemplo, quando a Bíblia fala que é para nós oferecermos a Deus um culto racional, a maioria dos crentes que você escuta, seja pregando, ministrando, estuda alguma coisa, ele faz um contraponto entre razão e emoção. Quando lá no grego, a palavra logiquem quer passar uma ideia de genuíno, de espiritual, de uma coisa autêntica. Ou seja, é algo muito mais profundo do que apenas cerebral. Porque quando a gente pega essa ideia do racional, a gente quer meio que assim, puxar a brasa para nossa sardinha como crente tradicional, como se assim, nosso culto é racional. Aí eu pergunto, é racional uma mulher engravidar sem relação sexual? Ah, tem o bebê de proveta, tá, mas naquele tempo não era de proveta. Pensa comigo, entende? Se alguém disser que uma jumenta falou com um profeta, você vai achar isso racional? Um cara que sobe no meio de um redemoinho de fogo, alguém acha isso racional? Então ninguém acha isso. Ele é uma graça, né? Então, nesse caso, você quer que eu olhe para você entrar? Eu olho. Se esse é porque ficou parado um tempão, né? Quer que eu olhe, né? Quer atenção, carente. Então, aí você viu como é que ela já sabia até quem era? Então, observa bem que assim, muitas vezes a gente não se detém, que gente, a questão não é a gente saber aqui na cabeça. Eu, por exemplo, como crente, eu sei na cabeça como é que é para eu ser, mas tirando a cabeça, o resto é uma luta para você obedecer, entende? Se para vocês é mais fácil, glória a Deus pela vida de vocês, mas assim, para mim é uma batalha. Então aí você olha, né? Eu não vou muito longe, uma coisa simples, ficar com mágoa da pessoa, gente, é aqui dentro, a pessoa nem vai saber. E aí o evangelho exige de você que você trate isso aqui dentro. Fala sério, Jesus, pô, ninguém tá vendo, só nós aqui, pô, deixa eu ficar com a minha mágoa, tá tão gostoso ficar com mágoa da Gracilene, mas eu tenho que lutar, né? Eu tenho que esmurrar o meu corpo, como diz Paulo. Então olha como é que o trabalho da educação cristã vai em áreas que assim, gente, não é, por exemplo, um trabalho comum por exemplo, no seu ensino secular. Lá você tem que responder as coisas. Tanto que às vezes você pode ser um excelente aluno e um profissional medíocre, que você respondeu tudo bonitinho, certo? Então eu estou lembrando aqui, quando o senador Otto Alencar, ele fez uma pergunta para Nise Yamaguchi, sobre qual era a família do coronavírus e tudo tal, e ela lá debaixo da máscara, ela tinha respondido, mas ele não tinha escutado. E aí ele, por exemplo, com aquela voz forte dele, e ela com aquela vozinha, aquela coisa toda, tá vendo? Ela não respondeu, ela não sabe. E detalhe, ele falando, olhando, né, meio que assim. Eu lembrei muito da época de escola, sabe quando o cara vai te zoar, mas ele quer ver se tem plateia? Ou meu filho quando chora, ele chora, eu saio de perto, ele vem atrás para chorar, entende? Ou seja, sem plateia o choro não tem graça. E aí eu olhei para aquela situação, eu falei assim, primeiro que assim, tudo bem que ela não era infectologista,
e ele também não era, e ele era ortopedista. E ele, como ortopedista, eu que tenho acompanhado, pode me julgar, mas eu tô assistindo a CPI, tá? Aí nisso programa melhor do que Netflix. Então o que acontece? Pô, irmão, é emoção aí, o coração fica, tu até responde. Imagina, Pazuello não sabe que Covid-19 é por causa de 2019. Eu falei, se eu acertava, se ganhar, valesse um prêmio. Ô Silvio. E aí nesse caso, eu olhei para aquela situação, eu falei assim, gente, ele leu, memorizou para aquele momento. Ele não está tirando gente do tubo, ele não está livrando pessoas do óbito, ele não está ajudando a desinflamar edema, sabe, assim, desculpa o termo desinflamar edema, mas assim, ele não está fazendo aquilo, ele está lá discutindo algo que ele tem um motivo para estar discutindo. E aí eu olhei para aquela situação, eu falei assim, o que é, né, a questão racional pura? Porque não teve um senso de humanidade, porque eu pergunto, se é a filha dele que está ali. Entende como é que assim, às vezes você pode ter algo na cabeça, mas aquilo não quer dizer que você se tornou um ser humano melhor. Eu não estou nem entrando na discussão do que, por exemplo, eles discutiram lá, porque para eles só existe cloroquina, né? Tem a ivermectina, aquela anita, não sei o que lá, e assim, cada médico que tem uma prática médica usa um tipo de medicamento. Mas como a cloroquina saiu da boca do Bolsonaro, né? Então, né, a música agora é cloroquina, cloroquina. Então, ou seja, até o médico que não é eleitor do Bolsonaro vai de ralo por causa da prática médica de usar um medicamento. E aí eu olhei para aquilo, eu falei assim, eu pensei, meu Deus, coisa deprimente, né? Porque assim, os nossos impostos sustentam uma estrutura cara, o dia todo, certo? E assim, aí você olha para a situação daquela e pensa assim, meu Deus, às vezes a igreja ela vai por um caminho parecido. Eu, por exemplo, às vezes, né, você está presidindo a assembleia de igreja, e é engraçado, eu lembro de alguns irmãos, né, no meu primeiro ano de ministério pastoral, eu não consegui entender isso. Aí o irmão levanta, bota a mão no bolso, e imposta a voz, e começa a falar. Eu falo assim, meu Deus, o cara tá feliz nisso aqui. Assim, eu doido para ir para casa almoçar. E aí eu falei, estamos discutindo aqui, porque aquele caso, se o cara vê uma lâmpada e não souber como aquela lâmpada foi comprada, ele tem um treco, né? Então aí eu tô aqui discutindo esse assunto, mas assim, porque na maioria das vezes a gente não discute evangelização, a gente não discute consagração, a gente não discute uma estratégia para a igreja ser mais relevante. Dificilmente você vai ver esse tipo de discussão. Geralmente a discussão é, quanto foi o ventilador? Por que a pastora Célia, né, comprou a tinta souvenir sem falar com a gente? Entende? Então, Jurandir não fez a reunião com a gente primeiro para a gente ver o preço do álcool em gel. Então, assim, geralmente, o trabalho burocrático é isso. Dificilmente é uma coisa, peraí, como é que a gente faz para ter mais jovens na igreja? Dificilmente você vai ver uma discussão nesse nível. Como é que a gente faz para a gente ajudar os irmãos que estão com rachadura na parede, para a gente ver alguma coisa, para que o teto deles não caia, ou então, nesse período de Covid-19, que estratégia a gente pode ter para remanejar fundos, para ajudar alguns irmãos, entende? Uma coisa mais ou menos assim, você dificilmente vai ver coisa desse tipo. Aí você percebe que assim, a gente está no cérebro, porque a igreja batista tem assembleia, e se não tem assembleia, não é batista, e aí aquele caso, porque o estatuto, e quando você vai ver, a coisa está bastante cerebral. Aí você vai ver, às vezes, aquele cara que está falando bonito lá, bate na mulher, entende? Aí você vê, por exemplo, né, aquele jovem que está lá, dizendo que, mas a gente tem que rever essa situação aí, porque o pastor está pregando esses assuntos e tudo tal, quando vai ver, ele está catando as garotas da igreja. Aí, ou seja, está todo mundo tão preocupado com a igreja, mas ninguém está preocupado com a própria vida, ninguém está preocupado com a vida do irmão. Está preocupado com a vida do irmão. Não está bem preocupado com a vida do irmão, está preocupado com o assunto, é diferente. A gente confunde tomar conta do irmão com tomar conta da vida do irmão. Tomar conta do irmão poxa, cadê a Josiane? O que aconteceu? Entende? Minha irmã, não te vi. E aí, posso orar com você? Está precisando de alguma ajuda ou qualquer coisa, liga para mim. Isso é tomar conta da irmã. Agora,
Natália, tá sabendo? O que foi? A Josi, menina. O que tem ela? Fala logo! Mas conta pra ninguém não. Entende? Porque se a Gracilene souber, a Gracilene é outra. Se tu contar pra ela, ela vai falar. Não, tudo bem, conta pra mim. E aí, ou seja, o tomar conta é isso. Aí eu pergunto, a gente tem uma educação cristã que cumpre os programas. A gente vai ter o dia do pastor, né? Se ele passar o segundo domingo sem ganhar a meia, vai se sentir magoado, né? Então, vamos dar a meia, as crianças vão cantar um negócio que vai ensaiar lá na cantina meia hora antes, vai vir umas cartolinas lá, borrada de canetinha, pastor, você é um profeta da minha geração. Aí o que acontece? Vai ter uns negócios mais ou menos assim, vão dar uma flor para a esposa do pastor, dependendo, né, de como é que tá, né? Porque... Aí nesse caso, aí por exemplo, a mulher chora, aquele negócio todinho, tá. Aí a gente vai ter, por exemplo, as crianças vão fazer um negócio no dia do índio, vai ter um negócio lá, vai ter a festa das mulheres, a festa da juventude, mensageiro do rei, vai ter assim, uma série de atividades. Mas agora a questão é o seguinte, Jurandir vai lá pregar na minha igreja e fala assim, sabe onde é a igreja roberlaniana dos últimos dias? Essa igreja? Sei não. É a igreja do pastor Sassá? Não, nessa não, o nome dele é Roberlano. Roberlano? Sei não. Aí, ou seja, por quê? Porque ninguém sabe da igreja, ninguém ouve falar da igreja, a igreja não tem relevância. Se a igreja, por exemplo, fosse embora naquele dia, ia ficar por isso mesmo, entende? Então, assim, percebe que a ideia da educação cristã tem a ver com o seguinte, peraí, qual é a formação da nossa liderança? Né? Que é como a gente já brincou aqui algumas vezes, vamos consagrar o cara ao diaconato, aí... E agora, como é que a gente vai para desconsagrar o cara? Entende? Porque, por exemplo, o cara está se achando, não ajuda em nada, não soma em nada, não contribui, não colabora, rema para trás, entende? Às vezes nem dizimista o cara entende? Mas ele quer discutir o que a previsão orçamentária, né, definiu para a área tal. Então você percebe que assim, não é aquele sentimento de nós, é a igreja. Mas a igreja tem que fazer isso, não é a igreja, filho, nós temos que fazer, entende? Então, algo desse tipo, eu por exemplo, não esperava que a educação cristã, ela tivesse um foco, esquenta não, o pessoal de mais de 18 anos, quando usa celular, é mais ou menos assim. E aí, nesse caso, por exemplo, a questão da edificação, por exemplo, uma coisa que o livro bate na tecla, é o líder servo, certo? Então... A gente, por exemplo, vai verificar que assim, o corpo de Cristo ele foi feito para o discipulado. Não sei se vocês lembram que a gente tem batido nessa tecla. E precisamos então de uma educação cristã que dê uma profunda ênfase em que cada membro sirva ao outro enquanto se relaciona. Então não é uma questão só de fazer trabalho da igreja. Eu sou um obreiro. Tá bom, o que você faz como obreiro? Eu trabalho na igreja. Entende? Deve ser o Robson lá contando piada para a Lília. Aí nesse caso, em relação à situação de o seguinte, o que é o trabalho da igreja? O trabalho da igreja é o mutirão? Glória a Deus. O trabalho da igreja é o bazar? Glória a Deus. Bacana essas coisas, só que é o seguinte, o nosso negócio é gente. E se assim o nosso negócio não for gente, a gente não está trabalhando na igreja. Porque qualquer coisa que a gente fizer tem que ser o quê? Pensando em gente. Aí qual é o problema? Essas mesmas pessoas vão dizer que a igreja não faz nada, pelos membros. Aí dá vontade de falar assim, você é doido? Porque a igreja não é uma loja que tem funcionário para atender você. A igreja somos nós. Se nós não fizermos, a igreja não faz. Hello! Entende como é que é o negócio? Mas se a igreja não faz nada, não é a igreja não faz nada, nós não fazemos nada. Mas percebe, a gente não fala nós. Eu tive problema, a igreja não se importou comigo. A igreja é muita gente. Entende? Então são situações que, por exemplo, às vezes a pessoa ela não se dá conta desse papel. Que assim, a gente vai servindo, mas vai servindo no relacionamento. Não é servindo como assim,
eu vou preparar uma série de sermões. Para quê? Para pregar. Para quê? Eu tenho que pregar. Não, peraí, mas qual é a realidade da minha igreja? A questão não é se eu vou pregar uma peça irretocável. A questão é qual é a realidade da minha igreja. Eu estou me preparando para falar alguma coisa de acordo com a necessidade da minha igreja? Mas se eu fizer isso vão pensar que é indireta. Não é indireta, é direta. Você é o pregador da igreja, você vai falar de coisas que acontecem na igreja. Se tem irmão de mal, não interessa se vão achar que é indireta, você vai pregar contra isso. Entende? É aquele caso, se o irmão tá fazendo psiu para a viuvinha da igreja e não tá fazendo psiu para a mulher dele, tu tem que pregar contra essas coisas. Mas é indireta. Não é indireta, meu Deus do céu. Tu tem que pregar contra essas coisas, certo? E aí, às vezes, a pessoa, ela prega meio que assim, eu vou pregar um negócio bonito, pro irmão beliscador olhar para mim e falar assim, pastor, que mensagem. E o miserável não muda. Entende como é que é o negócio? Nem com raiva de mim ele ficou. Então, eu não sei se porque assim, às vezes a gente tem uma ideia meio que assim, romântica, bonita do negócio. Gente, se Jesus, se João Batista, se o apóstolo Paulo, não estou nem falando de Antigo Testamento não, estou falando do Novo Testamento, se eles ficassem naquela assim, não vou tocar nesse assunto, tem que tocar, meu Deus do céu. Uma coisa é dizer o seguinte, né, por exemplo, tem um irmão aí que está com uma squeeze ali, e ele passa cheque sem fundo lá na cantina, tá dando para entender? Aí é uma outra situação, porque, pelo amor de Deus. Mas agora, pregar sobre o assunto, é como, por exemplo, imagina, vou pegar uma situação particular minha. Se tem pessoas divorciadas na minha igreja, qual é o problema de eu preparar estudos e pregações sobre divórcio e novo casamento? Eu não estou mandando indireta para ninguém, eu estou trazendo um assunto, por quê? Porque se eu não fizer isso, um outro membro vai querer ocupar o meu lugar. Entende como é que é o negócio? Por exemplo, a irmã de repente se separou do marido, porque o marido abusava sexualmente da enteada. E aí ela se separou com seus 30 anos, digamos assim, e aí um irmão, né, que está casado há 40 anos com a mulher que ele não suporta, aí ele fica para ela assim, tu tem que agora ficar aí até o final, até a morte. Entende? Porque eu tô aqui, já tô morto até a morte com essa daí. E tu também tem que ficar. E aí, por exemplo, por quê? Porque eu me furtei de fazer o meu trabalho. Aí alguém vai ocupar. Você já fazendo, já tem uns metidos que se ocupa. Entende como é que é o negócio? Então, aí você verifica o seguinte, não, mas eu não vou não, porque senão o irmão fulano vai ficar chateado. Ué, meu Deus, mas eu tô lá pra quê? Imagina, minha esposa não vai insistir com comida com meu filho, porque senão ele vai ficar chateado. Ele só quer sorvete, ele só quer batata frita, então se ela vier com abóbora, não, ele vai ficar chateado. Ué, que fique chateado, meu Deus do céu, por isso que ele é a criança, você é a mãe. Então, observa bem que assim, muitas vezes a gente assim, não se dá conta da ideia de assim, preparar o cara para o serviço. E detalhe, além de fazer o serviço, tem que fazer a verificação. Quais são os fatores críticos na edificação do corpo de Cristo para formar uma unidade que cumpra o seu propósito de servir? Porque observa bem, imagina, você olha o quadro, eu falei do meu caso como pastor e pregador, mas imagina, você é professor de escola bíblica. Legal, a gente tem aquela revista ali que é mais barata e a gente compra. Bacana, mas qual é o assunto que está assim, em alta no nosso contexto da igreja? Então a gente vai buscar uma literatura, certo? Opa, obrigado. Tô indo, tá? Tá legal. Então, aí, por exemplo, a gente vai buscar uma literatura que assim atenda de alguma forma àquela demanda. Vou pegar, por exemplo, esse contexto que a gente está passando, em que assim pessoas queridas nossas estão morrendo. As que não estão morrendo estão em pânico. As que não estão em pânico estão depressivas. Então, peraí, vamos tentar ver o que a gente pode elaborar de currículo para ajudar esses nossos irmãos. E aí senta a liderança para o que a gente pode fazer para dar um suporte emocional nesse momento. Porque tem gente que deve estar receitando, né? Então, na igreja, né, você tem aquela situação, né, de vacina, cloroquina. E aí tu vê, por exemplo, aquele negócio de fora Bozo, volta Lula, e assim, tá, e aí? Resolve a gente fazer isso primeiro? Você é médico? Não.
entende? É cientista político? Também não. Você sabe de tudo que está acontecendo? Também não. Então vamos fazer o seguinte, vamos tentar cuidar da nossa gente? Ah, mas eu tenho minha opinião, beleza, vai lá para o Twitter, vai para o Facebook, vai para não sei onde, mas aqui é o seguinte, olha, tem uma irmã que está doente, tem uma outra que está assim, tem uma outra que está assado, o que a gente pode fazer para preparar? Para ajudar, para conscientizar. E aí nesse caso, aí a gente tem a escola bíblica de um lado, os homens, Fagner mesmo, naquela composição de Gonzaguinha, ele fala: o homem se humilha, se castram seus sonhos, seu sonho é a sua vida e a vida é o trabalho. Sem o seu trabalho o homem não tem honra, e sem a sua honra se morre e se mata. Então, perdão, é música do mundo, né? Mas assim, é que eu tentei colocar o Quem Te Viu Passar na Prova e não te ajudou, mas não encaixou aqui agora, tá bom? E aí nesse caso, e a questão de anjo fazendo barulho também, não encaixou aqui, então eu tive que usar essa. E aí em relação a essa situação, né, a gente, por exemplo, peraí, como é que a gente trabalha com os homens da igreja? A questão da dignidade. Entende? Pô, meu irmão, só tudo bem, você está com o nome no SPC, mas você está vivo. E aquele negócio, tudo bem, você limpou teu nome, mas está sem comida em casa. Então, peraí, vamos lá. Aí aquela conversa sobre ética, né? Sobre assim, a ética tem a ver com bem. E de acordo com o próprio egoísmo ético, né? Assim, o meu bem, eu tenho que estar inteiro para fazer o bem. Se eu não estiver inteiro, como é que eu faço isso daí? Certo? Então, aí o que acontece? Você olha para toda essa dinâmica e aí, poxa, o líder dos homens, a líder das mulheres. Então, por exemplo, violência doméstica na igreja? Na igreja. Então, como é que a gente faz para lidar com isso? Né? Abuso de crianças dentro de casa. Mas família crente. Então, como é que a gente lida com essa situação? Eu, por exemplo, conheço um pastor que ele falou que quando ele chegava numa igreja para pastorear, ele ia à delegacia fazer uma visita ao delegado, bater um papo e tudo, e perguntar quando na agenda dele ele poderia fazer uma visita à igreja para dar uma palestra sobre violência doméstica. E ele falou que assim, ele até suspeitava de algumas coisas, mas as irmãs mesmo chegavam e falavam: pastor, olha, não sei o que aconteceu, foi Jesus, Deus te trouxe aqui, mas assim, deu uma mudança, não sei o que lá. Então, ou seja, de você fazer alguma coisa para influenciar a dinâmica da igreja, certo? Claro, estou falando de um lugar onde assim, dá para você chamar o delegado para ir. Tem lugar que assim, você não precisa chamar o delegado, mas você não precisa nem chamar o delegado, porque se alguém souber, entende? O leão virou um cordeiro. E aí, a unção da bala, né? Juquinha, não sei. Então, em relação a esses casos, eu não sei se dá para observar que assim, de você tentar, juntamente com a liderança, ver como é que a gente pode servir a igreja. Porque eu não sei de onde vem essa maldita mentalidade de que líder na igreja é para mandar. Gente, líder na igreja é para servir. Por que a gente tem problema com liderança na igreja? Porque é uma disputa de assim, quem fala mais grosso. Entende? E aí assim, é complicado, porque você fica assim, pô, mas se eu der uma recuada, o fulano cresce. Mas aí nisso que você vai crescer, até que ponto você está tendo uma dosagem de disciplina para o cara e até que ponto você está com orgulho ferido e está revidando. E se você está revidando, já virou carne. E se está carne, o espírito está fora. Se o espírito está fora, quem está ali é o cão do Satanás. E se o cão do Satanás está no negócio, Jesus está lá fora batendo na porta. Entende? E aquele caso, e o que está acontecendo com a gente? A gente está deixando de ser igreja há muito tempo. Então, percebe como a questão da educação cristã, ela pegando esse caminho, gente, tem uma força muito grande, mas uma força muito, muito grande mesmo, né? E aí, a importância, né, de edificar o corpo através do líder servo. Uma outra questão que a gente tem aqui, por exemplo, o pastor no púlpito e na intimidade. O assunto central da educação cristã é o corpo, porque o discipulado é tanto um serviço da comunidade, quanto de indivíduos que tenham dons de ensino. Desenvolver um corpo que serve, envolvendo cada membro como crente sacerdote, é essencial. Deus chama os líderes para dar o tom e para orientarem os membros a servirem uns aos outros. Então percebe que assim, a questão não tem a ver com eu controlar
o meu irmão. Tem a ver com eu orientar. E se ele não ouvir? Aí a gente tem os mecanismos. Na igreja, a gente tem alguns mecanismos. Por exemplo, a Bíblia diz isso. Mas se você não escuta a Bíblia, o estatuto diz isso. E aí, a gente, dentro das regras, a gente vai tomar uma medida. Se você não escuta a exposição do texto, se você não ouve o aconselhamento, a gente vai para o mecanismo documental da igreja para, olha, do jeito que está, a situação é essa. Tem igreja que dá liberdade para o pastor para botar uma disciplina no cara. Tem igreja que se o pastor botar na disciplina sem fazer reunião, esse negócio todinho, aí o cara vai, recorre, olha aí, recorre, né? E aí vem um grupo de liderança, não, mas de acordo com o estatuto, não sei o que, tem que fazer 10 Pai Nosso, 5 Ave Maria, bater na parede, e aí tem que não sei o que lá, tal, tem que cantar o hino nacional, aí beleza, é isso? Então vamos para toda a ritualística, pá, já fiz, e agora? Não, mas não sei o que, porque tem isso, às vezes o cara tá errado, mas ele tem apoio político na igreja. Aí a safadeza continua. Então o que acontece? Nesse contexto aqui, a gente, por exemplo, verifica que assim, de acordo com as regras, você vai tomar algumas medidas. Mas, assim, se de repente houver uma dificuldade da própria igreja, que às vezes tem isso também. Às vezes, no caso de igreja batista, a gente tem as decisões em assembleia. Então, numa decisão em assembleia, às vezes, por exemplo, o pastor, enquanto presidente, ele não gostaria que a irmã fulana fosse desligada. Mas a gente tem que manter a pureza da igreja. Assim, tem uma outra lá, né, que tá todo mundo no zip, zap. Mas essa aqui é filha do João das Couve. Então, assim, vamos excluir para mostrar que a igreja é séria. E aí, nesse caso, o que acontece? Ela foi excluída contra gosto do pastor da igreja que estava tratando da situação. Até porque se a gente for excluir cada um que peca na igreja, não fica um, meu irmão. E aí nesse caso, até o que está presidindo, roda geral. Então se for pegar a questão de pecado, aí em relação a isso, beleza. Vamos fazer o que é certo. Aí usando a mesma regra para alguém que fez algo pior do que a menina, vamos desligar, não, mas peraí, porque a igreja não pode botar para fora. Então olha assim, caramba, os mesmos caras que queriam manter a pureza, agora o inimigo agora é outro. Aí nisso, não sei o que, tal. Então o que acontece? Aí é nessa hora que às vezes alguns pastores se sentem humilhados e deixam o cargo à disposição e metem o pé, né? Meio que assim, aí eu e nada aqui é a mesma coisa. Mas percebe assim, é que você lida com algumas situações em que a educação cristã é para inculcar o seguinte: a ideia aqui não é a gente pegar o caminho de vamos controlar os irmãos, vamos dominar os irmãos ou vamos punir os irmãos por o nosso prazer. Mas a ideia de que é o seguinte: olha, a sua escolha traz uma consequência. Essa é a questão. Porque hoje, beleza, a igreja não fez nada, mas alguém vai fazer. Pode ser alguém de dentro da igreja ou alguém de fora, pode ser alguém do trabalho, pode ser da rua, pode ser alguém da família. Mas uma coisa é certa, a fatura chega. Entende? Pode ser uma coisa que não seja pública, mas você aqui dentro, você sabe por que você está pagando a fatura, você sabe. Então observa bem, a Bíblia diz que antes eu era afligido porque eu andava errado, mas agora eu guardo a tua palavra. Então, por isso que a disciplina na igreja, primeiro, ela é formativa, né? Então, por exemplo, se o indivíduo ele ouve, ele muda, mas se ele não ouve, aí tem a corretiva. Cara, não dá para você continuar tocando, não dá para você continuar pregando. E se não ouve, aí é cirúrgica. Agora, se a igreja, por exemplo, ela não for séria, ela não disciplina. Ela pode até excluir, mas não disciplinar. E qual é a diferença disso? Porque às vezes a igreja tira a pessoa do hall de membros e ninguém acompanha mais. E às vezes a igreja não tira a pessoa do hall de membros para não botá-la no mundo, mas a igreja também não acompanha. Os irmãos só não querem ter nos ombros a culpa de terem aprovado a exclusão da pessoa. Gente, eu acho isso, sabe, de uma covardia, de uma crueldade muito grande. Porque é o seguinte: se eu realmente não quero a exclusão do Jurandir, eu acompanho o Jurandir enquanto ele está firme na igreja. E se ele sumiu, eu percebo a distância dele.
E se ele está longe, eu vou atrás. E se eu for atrás, eu não vou atrás para falar mal da igreja, eu vou lá para trazê-lo. Agora o que acontece? Eu não estou nem aí. Aí o dia, né, que o pastor Gabriel fala assim, olha gente, não tem saída, já passou de 180 dias, ele não é membro da igreja. Aí nisso o que acontece? Não podemos botar ninguém para fora. Mas rapaz, o que você está fazendo para manter os irmãos na igreja? Nada. Entende? Então são situações que às vezes a pessoa ela não se dá conta. E aí é como eu falei, a ideia principal é servir os irmãos. Assim que compreendemos o propósito e o caráter da liderança como servir, poderemos ver com clareza o pastor como educador. De fato, ele é o principal educador cristão na igreja local contemporânea. Até porque tem igrejas que nem tem educador e tem igrejas que nem pretendem ter. E tem igreja que vê a ideia do educador não como investimento, mas como despesa. Isso, gente, isso é triste. Porque é o seguinte, alguém para cuidar da música, alguém para cuidar do púlpito e alguém para cuidar do ensino na igreja, não é gasto, gente, é investimento. É investimento. Entende? Ah, mas como é que vai ser? A entrada da igreja é pequena. Chega para a pessoa e fala o seguinte, olha, no momento a gente só pode te ajudar com isso. Se a coisa melhorar, a gente te ajuda com mais. Se não, é isso aqui. E vamos seguindo. Entende? Agora o que acontece? Quando a coisa estiver top, fulano, você pode largar o seu emprego para se dedicar só à igreja? Pô, mas tá, ó, a gente cobre. Aí beleza. Agora, se não cobre, não dá para também botar pressão, né? Larga tudo e vem. É você que vai comprar os 30 ovos lá em casa, ô miserável? Então, o que acontece? Diante desse caso, é importante, né, a gente ter essa ideia de, assim, investir. Porque quanto custa a educação das nossas crianças? Quanto custa a santidade dos nossos adolescentes? Quanto custa os casamentos saudáveis da nossa igreja? É dinheiro que é mais importante? Entende? Nosso negócio é gente. Nosso negócio não é, nós não somos banco. Nós somos igreja, né? E aí a questão, por exemplo, no caso, equipar os líderes leigos. Deixa eu pegar aqui página 122, perto já da gente terminar. E aí a equipe dos líderes leigos. Todo o corpo se compõe de crentes e sacerdotes, e todos eles devem servir. E uma pessoa não pode ser exemplo, uma pessoa só não pode ser exemplo para todos. Já que o corpo tem dimensões coletivas e individuais, o exemplo também deve ser coletivo e individual. Quando entendemos a natureza da igreja e do seu ministério transformador pelo discipulado, vemos claramente porque Deus quis que cada igreja local tivesse uma equipe diversificada de liderança. Então a gente vê que assim, cada um tem seu dom, cada um tem seu talento, cada um tem seu ministério, e nisso um irmão vai olhando o outro. Por exemplo, tem aquele irmão que ele é referência em oração, mas ele não é referência em fundamentação bíblica. Tem aquele irmão que olha em Bíblia, ele é o faixa preta, mas assim, não é referência em oração. Tem aquele irmão que olha em oração, ele é o máximo, mas não é em música. Tem aquele que em música é não sei o que lá, mas ele não é bom de doutrina, entende? Outro dia eu fui pregar numa igreja, o cara falou assim, irmão, vamos gritar bem alto para o diabo ouvir. Eu, oi? Assim, ele conduzindo louvor, sabe aquele cara que contagia a igreja? Era ele, entende? Tá dando para entender? Sabe aquele cara que assim, o pessoal da música vai com ele, o pessoal vai com ele, show de bola. Mas quando ele falou, eu senti um negócio no coração que eu falei assim, meu Deus, coitado. Entende como é que é o negócio? Ou seja, às vezes a pessoa é muito boa numa área, mas não é na outra. E aí vai como um ferro afia outro ferro, uma pessoa vai ajudando a outra a se desenvolver e a gente vai crescendo, certo? Então, desculpa interromper. Tranquilo. Eu passei por uma experiência dessa uns tempos atrás, quando eu trabalhava com o pastor. Ele tinha essa ideia panorâmica mesmo do ministério. Chegou num dado momento que a igreja estava com uma saúde financeira muito boa, ele falou assim, Gabriel, agora eu vou te dar um auxílio para você, não que é para você continuar vindo, mas por interesse.
mas para honrar o seu esforço na área musical, pô, legal, para você continuar, porque ele tinha essa visão ministerial muito panorâmica. Uhum. E a igreja chegou um dado momento que a saúde dela, não só financeira, mas da comunhão com a igreja, momento espiritual, porque a igreja estava decolando de vento e popa. Então é muito importante isso para a visão do líder, ele entender que se ele não investir não só na área musical, mas como na área do ensino, como promover a comunhão com a igreja, poxa, a igreja decola. Mas e aí é onde entra aquela questão de assim, de cada um matar no peito a sua responsabilidade. Porque, por exemplo, pensa comigo, Gabriel, se você tivesse aquela ideia de que assim, isso é preocupação só dele. Se você não matasse no peito o seguinte, poxa, eu tenho um papel aqui, entende? Eu tenho uma importância aqui. Então, eu não sou um simples membro, eu sou um membro. E um membro tem que somar com o corpo. Você quer uma mão que não funciona, meu Deus do céu? Não quer, você quer que a mão funcione. Por isso que você faz tratamento, você vai ao médico, você faz isso, você faz aquilo. Então, se o teu olho não está funcionando, você faz o quê? Você vai buscar ajuda, você vai buscar tratamento. Então, se você quer andar e está sentindo dor no corpo todo, você vai buscar ajuda. Por quê? Porque você quer que o corpo trabalhe com o máximo de eficiência possível. Por que o corpo de Cristo não vai ter essa mesma preocupação e essa mesma necessidade? Por que o membro não olha para si como assim? Pô, se eu for um membro doente, eu comprometo a saúde do corpo. Isso não pode acontecer. Né? Então, mas percebe que a gente, quando pensa em membro de igreja, a gente não pensa como membro de corpo, a gente pensa como esse cliente, alguém que tem que ser atendido. Não, porque a igreja não atende os membros, a igreja não cuida dos membros, porque não sei o que lá, entende? É assim, é estranho. Quando hoje não fala assim, estou pagando, né? Então, nesse caso, a importância, né, peraí, a equipe dos líderes, oi? Entende? E também porque a igreja, assim, geralmente a gente não vê a igreja como um organismo, a gente vê a igreja como uma organização. A gente não pega e fala, vamos fazer, a gente pega e fala, a igreja vai fazer. Como se a igreja fosse uma loja. A igreja somos nós, tipo, exatamente. Se não tiver a secretaria, isso, a igreja não atende. Não é igual a sapataria, que eu indo ou não, trabalhando ou não, tem o cara lá. A igreja é o seguinte, se eu não estiver lá, não tem gente, meu Deus do céu. E para explicar isso? A igreja usa a figura do pastor para denominar a igreja. A igreja, a pessoa bota a figura do pastor. Entendi. Então, tu acha que aí tem uma espetada? Tô entendendo. A igreja faz, a igreja... Entendi. E eu pensando que era uma dificuldade cognitiva. Não, eu boto as coisas... Ou dificuldade cognitiva não tem nada, mas vai, fala. Eu tiro, igual ela falou, eu tiro de lado, se não sai, eu não boto. Tira o quê? Eu saio de lado. Você sai de lado. Sai de cena. Você sai de cena. Eu tinha entendido outra coisa com a minha mente poluída. Vai, fala. Eu saio de cena. Você sai de cena, melhorou. Eu boto o pastor como referência. Não, ele tem que resolver tudo. Aí, ou seja, o cara faz tudo e não faz nada. Entende? Porque assim, ele tá fazendo tudo. É a filosofia do pato. Voa, mas não voa. Corre, mas não corre. Nada, mas não nada. E aí, o que acontece? Os abençoados, ela bota a mão nas cadeiras e fala assim, aí, olha só, brincadeira. E a gente aqui sofrendo isso tudo. Mas vai, fala, Jurandir, pensei que era ele. O Gabriel fez uma colocação muito boa. É muito interessante a palavra dele. Mas quando a igreja tem carência e não quer colocar alguém para trabalhar, como é que fica? Aí tem duas situações, né? Por exemplo, às vezes a igreja tem carência e o círculo de liderança tem resistência com alguns líderes. Às vezes a igreja tem carência e o pastor pode ter ciúme, entende? E às vezes o círculo íntimo de liderança está dificultando o negócio, mas não conta para o povão. Entende como é que é o negócio? Por exemplo, eu já passei por situações de assim, o pastor não gosta disso. Eu nunca tinha falado isso. Entende? Mas aí o que acontece? O pastor não gosta disso, já inibe o irmão que ia fazer. Entende como é que é o negócio? Você não viu que o pastor pregou aquele negócio ontem? Mas pregou o quê? Pregou isso e isso.
No meu caso é mais difícil porque eu tenho minha mensagem gravada, entende? Mas o que acontece? Às vezes você falou A, né? É como, por exemplo, eu lembro que o Ministério de Louvor da igreja que eu era membro foi cantar numa outra igreja, naquela época da música, né? Eu vou viver uma virada em minha vida. E aí o pastor, não, porque como cantou o pastor Roberlão agora há pouco, a gente tem que fazer uma reviravolta na igreja. Eu falei, não falei isso não, entende? Você percebe como é que é o negócio? Assim, a comunicação não é o que você fala, é o que o outro entende. Entende? Aí, às vezes, tem esse problema, sabe, o Jurandir? Porque qual é a situação? Às vezes, o pastor, ele até quer fazer. Aí é que é pior, né? Aí é que é pior, porque é o seguinte, às vezes o cara, por exemplo, ele está vendido porque ele não é bem assessorado. E no contexto denominacional, em que, por exemplo, tem igreja que o pastor escolhe a equipe para trabalhar, porque cada igreja é um universo. Tem igreja que o pastor escolhe a equipe para trabalhar, mas tem igreja que é a comissão que escolhe a equipe que vai trabalhar com o pastor. E aí, se essa é igreja batista tradicional, vocês que são novos em igreja batista, não sabem dessas coisas, né? Mas meninos, eu vi. E aí, nesse caso, aí, por exemplo, digamos, Natália só quer ter cargo. É um nó cego, mas quer ter cargo. Mas aí a Natália, ela é fechamento do Jurandir, da Gracilene e do Gabriel. E eles são da comissão. Aí o que acontece? Pastor Robson está assim, meu Deus, não deixa. Só que é o seguinte, ele fez figa, bateu na madeira, chamou São Longuinho, mas qual foi a situação? O fechamento dela botou ela para trabalhar lá, do lado dele. Só que ela só atrapalha, além de não ajudar. E aí, qual a parte complicada? O ministério do homem fica andando para trás, por causa da estrutura da igreja, e a estrutura da igreja não vai mudar, porque tem líderes como a Natália. Aí a igreja vai fazer 10, 20, 30, 40, 50 anos e não muda, a não ser que entre às vezes um pastor, às vezes, alguns meio malandro, né? Ou alguns um pouco mal, né? Já viu aquele pastor que tu vai puxar o tapete dele e tu já ganhou um Hadouken em cima? Tem um pastor que é esperto pra caramba. Aí acontece. Aí nessa situação, nem que o cara fique lá coisa de assim, 8 meses, só para dar uma amansada na turma. E aí vem, né, um outro pastor do bem, com o coração aberto, apaixonado por Jesus, que aí o pessoal fica assim, não, vamos ficar com esse aqui, porque vai que Deus manda outro igual aquele. Então, ou seja, mas vocês percebem que essas questões, às vezes assim, o cara quer fazer um bom trabalho, mas ele está vendido, Jurandir. Entende? Rola um lance desse. E aí nessa hora, eu acho que assim, a saída que a gente tem, se a estrutura burocrática, digamos assim, ela está aparelhada, usando a linguagem dos bolsonaristas, se ela está aparelhada, eu entendo que a saída da gente é joelho, porque assim, só Deus para fazer isso, só Deus, entende? Porque é um negócio que assim, o que fazer? Entende? Porque assim, se o pastor for crente, ele não vai entrar em algumas brigas. Pastor crente não vai fazer essas coisas. E pastor crente assim, vai aturar e cuidar do povo, né? Ou vai bater de frente e vai ser fritado, entende? Agora, o pastor que conhece os Paranauê e Paraná, aí é outra situação. Então, mas assim, eu entendo que a igreja, assim, todo mundo perde, porque um pastor assim, também não está assim, sendo necessariamente usado por Deus, entende? Deus está permitindo, mas assim, não é uma coisa que Deus queria que acontecesse, porque pastor é uma ideia de cuidado, alguém que está com a mão no teu ombro, alguém que está do teu lado, e não alguém que está se defendendo de você e você se defendendo dele. Mas o sistema faz isso. A organização. Sabe há quanto tempo eu estou aqui? Entende? Só eu vi 3 chegar antes de você, pastor. Entende? Você nem tinha nascido, eu já estava aqui. Quantos você tem mesmo? Eu tenho 30. Quando você nasceu, eu já era diácono. E aí, assim, é umas coisas tão pequenas, é um negócio tão pequeno que tu fica assim, gente... Ou seja, se bobear o cara lá na barraca, bebendo cachaça... tem mais paz de espírito do que esse crente, porque vive numa perturbação para manter o cargo dele. Então, entende? Aí o que acontece? Aí às vezes a igreja poderia ter um bom educador, mas ele acha que ele sabe mais do que o Espírito Santo, e ele tem a decisão mais inteligente que a do pastor.
Só que se ele tivesse uma atitude de crente, ele poderia ser um conselheiro do pastor e não o dono do pastor. Percebe a diferença? E aí, nesse lance, por exemplo, a igreja perde um bom educador. Por quê? Ah, pastor, a gente está gastando muito dinheiro com a educadora fulana de tal. Cara, mas a questão não é gastar dinheiro. Olha o que está acontecendo na vida da igreja. Deus está abençoando. Olha, ah, mas é muito dinheiro. Ah, gastar esse dinheiro todo para o cara ficar lá tocando? Tem um irmão fulano que toca. Ele não consegue perceber o aspecto pedagógico do trabalho. Ele acha que é só chegar lá e tocar. E não necessariamente ensinar, treinar, apoiar quando o cara erra. Porque é o seguinte, quem já tocou em igreja sabe do que eu estou falando. Por exemplo, você está tocando ali, aí você botou um acorde errado, o irmão já te deu uma olhada mortal. O líder de música, mesmo ele sendo exigente, ele sabe que ele está lá para preparar o cara. O colega não está não. O colega está meio que assim, pô, miserável, a gente perdeu por tua causa. Ensaiamos a semana toda, cara, tu deu mole. Ou seja, a igreja mesmo não está nem aí. A igreja está lá, glória a Deus, aleluia, tal. E o cara já te deu uma olhada mortal. Entende? Como é que você sabe? Eu já passei por isso. Eu com meu chá com pão, o espírito e a noiva já foram. Entende? Ninguém vem. Entendeu? É mais ou menos assim. Então... Mas Mas você percebe a importância da educação cristã? De tentar passar para a pessoa o seguinte, cara, acorda. Jesus não morreu para a gente ficar aqui cantando música que a gente não toca a gente, lendo e pregando coisa que não transforma a vida da gente, fazendo reunião pequena, mesquinha, para puxar o tapete de alguém, entende? Tendo um termômetro para dizer se o pastor é para ficar, se não é para ficar, enquanto a nossa família está degringolando. Não, a gente está aqui para é verdade, sério. Às vezes o cara está assim, não, mas a Natália não é apta para ser pastora da nossa igreja. Enquanto eu estou fazendo isso, sabe lá que meu filho está fazendo, entende? Aí você olha para a situação dessa, assim, eu não consigo nem ficar com mágoa e nem com raiva, eu sinto dó, porque eu falo assim, caramba, a pessoa está perdendo tempo na igreja, perdendo. Aí lembra daquele papo, Jesus está lá e fala assim, ó, vocês eu não conheço não. Peraí, Jesus, você está enganado, você não deve ter olhado direito aí nos arquivos, meu nome tem que estar aí. Eu sou membro fundador. O pastor dizia que era afundador, mas eu sou fundador. Não é fundador não, eu sou aqui, entende? Eu tô lá há 50 anos. Entende? Cavei a sapata. Aí tu fica assim, tá, beleza, você fez isso tudo, cara, mas e o restante? Porque ó, seu nome não tá aqui não. Tem que ter um engano aí. Alô, aqui é o céu. Aqui é o céu, não tem engano no arquivo. Tá dando para entender? Tem plaquinha, entende? O pastor, antes de trazer um projeto para a igreja, entende? O pastor, antes de trazer um projeto para a igreja, ia na minha casa para pedir bênção. Parabéns para você, mas não está aqui teu nome, entende? Como disse a Gracilene, seu nome está lá na plaquinha, na porta da sala da EBD. Você ganhou uma homenagem. Você já teve sua recompensa lá. Aqui você não tem recompensa não. Entende como é que é o negócio? Então, aí o Robson Leandro colocou, verdade, já passei por isso. Como assim? Morreu? Foi pro céu? Não encontrou lugar? Então, em relação... Não, tô brincando. Ele deve estar abrindo o coração por causa de alguma coisa no louvor. Ele toca? Então é disso que ele está falando. Então, brincadeira essa parte. Não, a gente está falando aqui de não encontrar lugar no céu, né? E por último, a questão das implicações do ensino teológico. Na página 129... em que assim a gente vê aqui o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, treinamento tem de ter propósito, precisa enfocar o resultado que quer produzir. Então não é uma questão de assim, vamos fazer essa EBD, tá? Mas para quê? Reunião das mulheres, para quê? Reunião dos homens, para quê? Reunião das crianças, para quê? É reunir para reunir, gente. Estamos indo para o culto para quê? Tá, assim, ou seja, você tem que ter uma ideia. É aquele caso, por exemplo,
o pastor vai pregar num texto, o dirigente está usando outro texto, as músicas estão com outro contexto, aí assim, e vamos. Só que se de repente o pastor fala assim, gente, ó, eu quero esse texto aqui. É assim, tá bom? Tá bom? É isso que você quer? É isso? Entende como é que é o negócio? Aí o do louvor. Pastor, não entendi, pastor, qual é o problema? Por que você está dizendo quais são as músicas que a gente tem que tocar? Pastor, é ditadura? Entende? Aí quando você vai ver, assim, Natal da Liberdade, em vez da gente ter democracia, a gente tem anarquia. Parece a mesma coisa, mas não é. Certo? E detalhe, a anarquia pressupõe que todo mundo pode se governar. Se não pode se governar, eu acho que nem a palavra anarquia é boa. Acho que a palavra boa é bagunça mesmo, entende? Casa de mãe Joana com respeito à dona Joana. Então, nesse caso aqui, né, essas questões acredito que devem surtir efeito se a gente pensar teologicamente a respeito da educação. Tranquilo? Então vamos ter só uma pausa e 5 minutos a gente está de volta.